Vamos lá, pessoal, vamos avançar agora para a Idade Média, um período aí conhecido pela extrema concentração de poder nas mãos dos reis, nas mãos dos senhores feudais, tá? Nós estamos aqui em uma época aí que o poder era praticamente absoluto nas mãos do rei. Não vou dizer absoluto porque tinha aí os nobres tinham muito poder já aqui nessa Idade Média, mas só que era restrito a apenas algumas pessoas, algumas classes sociais, tá? É, e aí foi aqui, nesse momento, que surgiu um outro documento muito importante, fundamental para a nossa história, que foi a Magna Carta, assinada lá em 1215. Eu chamo a atenção de vocês porque esse documento ele é muito cobrado na sua prova, tá? Muito cobrado mesmo. Eu analisei muitas questões. Na verdade, ele aparece aqui com muita frequência nas provas de carreiras policiais, tá bom? Principalmente quando falamos da limitação do poder estatal e do devido processo legal. Então vem comigo na tela. Muito bem, aqui vocês podem ver que eu trouxe aqui um organograma para você se orientar. Quando você inicia falando da Carta Magna, eu já peço que vocês façam uma remissão aqui a alguns pontos. Primeiro, limitação do poder absoluto dos reis, limitação do poder estatal e o devido processo legal. Por que eu gosto de falar isso? Porque antes de iniciar o assunto, é importante que você já faça essa conexão, porque durante o nosso bloco eu vou desenvolvendo e lá no final eu volto para que você compreenda bem, tá bom? A Carta Magna é esse documento aqui, ó, que vocês estão vendo na tela, e foi praticamente elaborada para forçar o rei a reconhecer a sua não onipotência, porque o rei era praticamente onipotente. Então, lembrem aqui que nós estamos em um período em que a concentração de poder e a fragmentação social eram assentes, eram muito evidente. Então, esse era o contexto em que foi criada um documento que limitava o poder, né, o arbítrio do rei. E eu chamo a atenção de vocês por quê? Porque veja que toda a nossa história, desde lá de trás que a gente está comentando, sempre tem um momento ali, um evento, e nós seres humanos, nós estamos sempre lutando e buscando por igualdade, por justiça, dignidade, sempre contra o próprio ser humano. Aí vocês lembram que eu falei lá no primeiro bloco sobre aquela análise feita por Norberto Bobbio das duas hostilidades que nós lutamos, uma que é a hostilidade da natureza ali, do meio ambiente, aí a gente desenvolveu ali o armamento que eu mostrei para você, os instrumentos tecnológicos, e a outra hostilidade era o próprio ser humano. Então veja que nós aqui, todos os momentos, nós tentamos lutar contra o nosso semelhante. Só que contra o nosso semelhante em uma condição de desigualdade. Sempre há essa condição de desigualdade. Bom? Então, isso é importante vocês terem em mente. Tá? Mas vem comigo aqui. Antes de nós falarmos sobre o que essa carta aqui representou lá na frente, nós vamos falar um pouco sobre o rei da Inglaterra, que foi fundamental nesse momento, que é o famoso rei João Sem Terra. Talvez você já tenha ouvido falar nesse cara, no rei João Sem Terra. Às vezes cai na sua prova, tá? Com esse nome. É o apelido dele, rei João Sem Terra. Ele era o rei da Inglaterra. Então, esse cara tem um filme que retrata bem ele, que é um filmaço, é o Robin Hood com o Russell Crowe. Acho que é de 2010 esse filme, vale a pena assistir, tá? Esse filme retrata como que o rei, um cara que ele estava sob pressão na época, e ele estava sob pressão tanto da nobreza quanto da população. Eles se revoltaram ali contra os impostos abusivos, contra as prisões arbitrárias, tudo isso em meio às ameaças, ataques de outros povos, principalmente da França. Tá? Então, os alunos sempre me perguntam, né, por que o nome Rei Sem Terra?
E aí você vai entender. O nome, o João Sem Terra, ele ficou assim, sem terra, porque na época era uma referência ao fato de que o rei ele havia perdido muitas terras, grande parte das terras da coroa inglesa para os franceses, que inclusive ameaçavam, estava sob ameaça. Então ele estava ali em um momento muito delicado. Além de ele estar com pouca terra, ele também estava praticamente sendo forçado a assinar um documento, quer dizer, um documento que limitava o seu próprio poder. Uma coisa para ele absurda. Então, o ponto-chave aqui é que pela primeira vez, se dizia que nem o rei estava acima da lei. Nenhum rei tinha um poder ilimitado. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês no nosso slide, justamente para você colocar na sua revisão. Tá? Nem o rei estava acima da lei. Era essa a ideia que os nobres tentaram colocar ali para o rei João Sem Terra. Ah, professor, mas e daí? O que que isso interessa para a gente? O que que isso tem a ver com o que nós estamos estudando? Veja, essa ideia aqui de que o poder ele não pode ser um poder ilimitado, a ideia de que existe uma lei acima dos governantes vai ser um dos pilares lá na frente das constituições, como a Constituição dos Estados Unidos, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós vamos estudar bem. É como se a Magna Carta tivesse plantado ali a primeira semente para que o que mais tarde viria a se tornar a noção de Estado de Direito, a noção de direitos fundamentais, as garantias individuais. E por falar nisso, quando a gente estuda para concurso, um dos pontos que sempre aparece na prova é a relação da Carta Magna com o desenvolvimento ali do conceito do devido processo legal. Muito importante também para você. Então, quando nós estamos falando na Carta Magna, além dessa limitação do poder do absoluto dos reis, nós também falamos aqui do devido processo legal. Então, esse é um ponto também importante que você tem que circular para te ajudar na hora da revisão. Isso aí antes da prova, claro, você precisa ver a aula para você entender bem, porque aí antes da prova você bateu o olho, devido processo legal, limitação da limitação do poder absoluto dos reis. Bateu o olho, você já vai lembrar. Aí chega na hora da prova, parece que você está fazendo uma colinha. Tá? É muito importante esse tipo de revisão. Bom, então vem aqui comigo. A Magna Carta, eu quero que vocês saibam o seguinte: ela introduziu então uma ideia de que ninguém poderia ser preso, ninguém poderia ser julgado sem processo justo. É um conceito que séculos mais tarde seria fundamental para quê? Para que as legislações modernas implementassem direitos individuais contra o arbítrio do poder estatal. E aqui eu chamo a atenção de vocês mais uma vez, porque nós estamos diante de um dos pilares dos direitos de primeira geração, os direitos civis e direitos políticos, são os direitos de liberdade que nós vamos estudar lá na frente. Porque o devido processo legal aqui, ele foi uma das formas de proteger o cara, o indivíduo, o ser humano, na sua individualidade, contra os abusos do Estado. Isso é o que, basicamente, a Magna Carta ela começa a sugerir. E agora, fazendo uma ligação com o que nós vamos abordar, estudar lá na frente, essa noção, estudar direitos humanos, pessoal, é lindo, é lindo. Então, a gente está falando aqui de um documento que começa a falar sobre a noção de que o poder do rei, que seria um poder ilimitado, porque teria vindo de Deus, ele começa a ser limitado. Olha só que interessante. Aí nós fazemos um link com o devido processo legal e essa ideia foi fortalecida lá na frente, mais tarde com documentos, por exemplo, como o Habeas Corpus Act de 1679, que nós vamos ver em detalhes. Então veja que a ideia aqui ela influenciou diretamente diversos documentos, tá? Que tratavam ali também, de certa forma, da limitação do poder estatal, como a Petition of Rights, o Bill of Rights.
São documentos que surgiram também na Inglaterra lá nos séculos seguintes, tá? E como que isso geralmente vem sendo cobrado na sua prova? Geralmente as questões elas pedem aqui para você identificar esses documentos como marcos históricos da limitação do poder estatal, né, da garantia de direitos individuais e da evolução desses direitos humanos. E aí você vai poder marcar devido processo legal, limitação do poder absoluto dos reis e o embrião aqui do reconhecimento de direitos de liberdade. Devido processo legal, tudo isso está incluído nos direitos de primeira geração. Tá? Então, quando nós falamos de Magna Carta, lembra da limitação do poder do Estado e também lembra do devido processo legal. E eu sei, pessoal, que é muita informação porque são milênios de história que a gente precisa condensar. Mas é muito bonito estudar essa história a história da humanidade, tá? Mas aqui uma curiosidade para a gente não ficar tão nesse avalanche aqui de informações. Sempre tem um aluno que pergunta algumas coisas, né? Embora ele falou, professor, mas o filme lá mostra o, o rei rasgando lá o documento, mostra o Russell Crowe, a galera bem. E aí eu falei, realmente, né? Embora tenha sido assinada, essa carta tenha sido assinada sob pressão ali e tal, ela foi basicamente ignorada pelo rei em seguida. Logo em seguida ela foi ignorada. Eu não posso dizer palavrão aqui, mas o rei cá para isso. Né? O rei, literalmente, para o acordo que ele assinou. Falei, pô, como assim? Eu vou assinar um acordo que está limitando o meu poder que é divino? Né? Então, ele inclusive tentou anular o documento ali, Papa, conseguiu até, né, falar com o Papa, era amigo do Papa, e aí o Papa declarou a nulidade do documento. Aí foi só longos anos depois ali, e por também reconhecimento das gerações seguintes, que a Magna Carta foi sendo ali reafirmada, passou a ser considerado, então, como um marco fundamental na luta contra, principalmente, o poder absoluto das monarquias. Ou seja, naquele momento ele não foi eficaz de imediato, só que ele abriu caminho ali para grandes mudanças que viriam ali séculos seguintes, tá bom? Vamos dar uma pausa aqui e vamos tomar um café. No próximo bloco a gente começa a falar de documentos da Idade Moderna. Tá? Surgem documentos ainda mais importantes para a sua prova, falando da limitação do poder, de certo modo, do poder estatal, a Petition of Rights, o Habeas Corpus Act, o Bill of Rights. Tá? Vocês vão ver como que essas ideias continuaram evoluindo e influenciando o mundo até chegar nos dias de hoje, inclusive até chegar na nossa Constituição. Tudo isso está na Constituição. Quando a gente estudar sobre a Constituição, nós vamos falar disso, tá? Vamos lá, vamos tomar um café e a gente volta no próximo bloco.